Saturno conjunção Netuno em Áries. Pois é, meu nome é Sérgio Seixas, eu faço parte do grupo Terra de Rudá e também do aplicativo de relacionamentos 639, que é um aplicativo voltado para as sinastrias astrológicas. Se quiser saber mais, entrar no Instagram 639app. Antes de começar, eu sempre falo, esse ano nós vamos ter 2 retiros, um retiro em junho, na Terra de Rudá, e esse já está esgotado, mas tem pessoas colocando o nome na lista de espera, e temos um em outubro ainda aberto, com poucas vagas ainda para outubro, e essas informações elas se encontram no WhatsApp da Rosa, no DDD 21 98505 8500. E também para quem quiser participar dos nossos trabalhos gratuitos, né, do Tornar-se Presente da Terra de Rudá, onde a gente tem ali, através do WhatsApp, né, virtual, é online, né, postagens, textos, vídeos, né, orientações, isso tudo gratuito. Fala também com a Rosa no DDD 21 98505 8500. Né? Chama-se Tornar-se Presente, é um trabalho via WhatsApp, totalmente gratuito. Hoje eu queria falar sobre essa conjunção Saturno-Netuno, lembrando que Saturno leva 2 anos e meio em cada signo, e ele leva em torno de 29 anos a 30 anos para dar uma volta no zodíaco. O Netuno já leva em torno de 14 anos em cada signo e às vezes 164, 165 anos em torno disso, para dar também uma volta em torno do zodíaco. Em outras palavras, dos 12 arquétipos, né, que compõem o manual da nossa autorrealização. Sempre lembrar que a arqueoastrologia, ela contempla a ideia de que esses 12 arquétipos, que vai de Áries a Peixes, são as etapas necessárias para o nosso processo de autorrealização, de individuação. Né? Isso nunca fica claro para as pessoas ficam identificadas com o próprio signo, com o ascendente, com a lua, quando na verdade nós temos um dever de casa que é realizarmos dentro da gente Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe, independente do nosso signo, do nosso ascendente. Se a gente for ver, por exemplo, aquele quadro do Leonardo da Vinci, a Santa Ceia, vocês vão ver 6 apóstolos de um lado representando de Áries a Virgem, 6 apóstolos do outro representando de Libra a Peixes, e com a figura crística como sendo a síntese, né, desses 12 arquétipos ali. O Leonardo da Vinci, que era um esotérico, um ocultista, ele iluminou cada parte do corpo, do primeiro apóstolo, né, até o último, ou seja, de Simão até Bartolomeu, iluminando as partes do corpo correspondentes aos aspectos dos signos. Né. Vocês vão ver lá Áries com a cabeça bem proeminente, né, Gêmeos apontando para um lado e olhando para o outro, Leão apontando para o coração, Virgem com um dedo para falar do aspecto da análise, né, Libra como o aspecto mais feminino de todos, Peixes, o último signo, com os pés revelados, entende? Escorpião segurando um saquinho de dinheiro, que é Judas Iscariotes. Então, era que a construção, o constructor desses 12 apóstolos, né, o constructor desses 12 apóstolos, é uma tendência simbólica, crística, é a da união desses, que é Áries. Netuno, que rege Peixes, vai entrar em Áries, e o Saturno, que rege Capricórnio, o antepenúltimo arquétipo, né, vai entrar também no primeiro. Isso seria incrível, seria maravilhoso, seria fantástico, não fosse o nosso estado emocional, não fosse o nosso estado psíquico, não fosse a nossa faixa etária emocional, não fosse a nossa faixa etária psíquica. Seria maravilhoso, né? Mas não é bem isso que acontece. Porque, como sempre eu costumo dizer, nós fomos educados a não nos preparar para os mandatos do céu.
Sempre eu lembro que essas pessoas que estão num poder, né, ou num aparente poder, que possuem a caneta na mão para dar, eles estão sabendo o que tá para vir em relação aos mandatos do céu. Esses mandatos do céu não são as tiranias astrológicas, as tiranias dos planetas, nada disso. É o fluxo da psique coletiva que vai demandando novos assuntos. Assim como numa universidade, a cada ano ou a cada semestre, a gente vai tendo uma matéria e depois, se a gente passa de ano, vê uma outra matéria, o objetivo final é a gente se realizar nesse curso, de repente ter o nosso diploma e conseguimos entrar no mercado de trabalho. No nosso caso aqui, é a gente compreender os desafios, a gente evoluir e poder ascender a escolas mais elevadas. Simples assim, ou, quem sabe, complexo assim. Então, quando a gente pensa que o regente do último signo, Netuno, e o regente do antepenúltimo signo, Saturno, está entrando no primeiro signo, e ambos em conjunção, e quando a gente passa um scanner dentro do peito do ser humano e percebe que a gente fica lutando, resistindo a entrar na idade adulta, quando a gente resiste a entrar na idade adulta, esses aspectos, eles majoritariamente parecem sinistros, né? E se repare, na boca de alguns astrólogos antigos, né, Saturno e Netuno são maléficos. E eles juntos. E claro que não tem nada disso, né? Vocês já me conhecem já de algum tempo, não existe nenhum planeta maléfico, nenhum planeta benéfico. O que existe é a nossa generosa ignorância ou a nossa generosa sabedoria no lidar com as coisas, né? Mas é bom lembrar que pululam nas redes sociais versões nefastas de Saturno, Netuno, porque essa já foi uma astrologia válida, hoje não é mais. A astrologia contemporânea não contempla nada disso. Essa astrologia contemporânea, pós-Jung, pós-Danny Rudhyar, pós-Stefan Arroyo, enfim, Liz Green, Howard Sasportas, Robert Hand, já é outra história, já é outro nível, né? Mas mesmo assim, não adianta a gente ficar viajando na maionese, querendo ver o lado luminoso, que eu sempre vejo o lado luminoso, porque na verdade a gente está aqui para se iluminar. A gente não está aqui para ficar pagando os pecados a vida inteira. Eu vim aqui para pagar meus pecados. A gente tem que pagar algumas dívidas com a gente. A gente nasce aqui com débitos e créditos, né? Então a gente tem que pagar os débitos conosco, né? E que, em via de regra, os débitos que a gente tem com os outros são débitos conosco. Que fique claro isso. Qualquer benfeitoria que a gente faça para fora, qualquer malfeitoria que a gente faça para fora, a gente está fazendo conosco. Então, um gesto generoso para fora é um gesto generoso para dentro, e um gesto cruel para fora é um gesto cruel para dentro. Quando isso não fica claro, a gente pode agredir os outros em benefício próprio. Isso não existe. Essa lei no Dharma não existe. Você violentar, agredir o outro em benefício próprio. Isso nunca existiu, nem nunca. Claro que para o ego, sim, né? Para o ego aparenta que você, ao destruir o outro, você está se dando bem, né? Se você não acredita que existam consequências, né, em outras vidas e tudo mais, ok, a gente pode chafurdar no materialismo. A gente pode chafurdar nessa pocilga chamada matéria, sem perceber que a matéria é uma isca para o espírito, sem perceber que a matéria é sagrada, sem perceber que a matéria é tudo de bom, mas ela está a serviço de camadas mais profundas. Repara, se a gente puder olhar para Saturno, se a gente quisesse olhar para Saturno e falar, Saturno é o concreto, é o denso, é a matéria, né? E aí, por contraste, a gente poderia olhar para Netuno e dizer assim, Netuno é o sutil, é o subjetivo, é o imaterial. Eles vão estar em conjunção, eles vão estar cônjuges, eles vão estar casados num signo que inicia o zodíaco, que é Áries, que iniciar o zodíaco significa iniciar a nossa jornada, a nossa saga humana encarnatória.
Toda vez que um planeta entra em Áries, a gente está vivendo uma espécie de simulação dessa jornada do processo de individuação, de autorrealização. Nunca confundam autorrealização com realização. Realizar é realizar um projeto, um desejo, um objetivo. Se autorrealizar é despertar, é se iluminar, é se transformar no Buda que nós somos, sempre fomos. Tá? Bem, então, quando essa conjunção acontece, para uma humanidade regredida do ponto de vista emocional, quem sabe a gente possa esperar o pior. Vou tirar aí uma dízima de pessoas que se prepararam, né? Cresceram, amadureceram, né? Equilibraram, por exemplo, a relação com os 4 elementos do próprio mapa natal. A questão não é você ter os 4 elementos, é você vivenciar os 4 elementos. Não é nada raro. A pessoa, eu não tenho água no mapa, então será que eu não vou amadurecer emocionalmente? Eu não tenho fogo, será que eu não vou me singularizar? Será que eu não vou conseguir me individualizar? Eu tenho pouca terra no mapa, será que eu não vou conseguir realizar nada? Será que eu não vou conseguir ter uma autogestão da minha vida? Eu não tenho ar, será que eu não vou conseguir me relacionar com as pessoas? Isso é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Os elementos a gente equilibra sem os tê-los dentro do mapa. Muito mais importante do que o mapa é a consciência. Tá? Um mapa sem consciência é um perigo. Um trânsito sem consciência é um perigo. Então, se você é consciente, não tem fogo, ou tem excesso de terra, ou não tem água, ou tem excesso de ar, você equilibra tudo isso, sabendo como fazer. Por isso a gente estuda, por isso a gente experiencia, por isso a gente busca. Né? Então, cuidado com frases do tipo: o problema é que a minha Vênus está retrógrada, o problema é que eu não tenho fogo no mapa, o problema é que o Saturno está quadratura à Lua. Cuidado com essas frases, que são frases velhas, são frases antigas, são frases que não cabem, não só na arqueoastrologia, mas também na astrologia contemporânea. Não tem nada de errado em coisa nenhuma, nem nenhum planeta retrógrado. Né? É como se como dissesse assim: você é reprovado numa matéria, você é reprovado numa matéria porque você não estudou, não prestou atenção, e aí você está fazendo segunda época. Aí alguém diz assim: é horrível que você faça segunda época. Assim, não, busquei professor particular, estou revendo a matéria para fazer uma prova novamente. Por que a gente está aqui? Podemos dizer por que a gente está aqui, porque então a humanidade representa um aspecto de retrogradação. De repente eu estou aqui porque eu estou repetindo de ano. Aqueles que passam e vão embora para outras instâncias, outras dimensões. Sérgio, você falando assim, dá a impressão de que 8 bilhões de pessoas aqui são retrógradas. E a gente vai resgatar coisas. O planeta retrógrado é para resgatar. E faz-se um carnaval, um auê, com Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrado, Marte retrógrado, e não se ilumina a possibilidade da minha relação com rever os assuntos de Marte, de Mercúrio, de Vênus. É um papo chato, mas é um papo que rende seguidores, rende likes, rende visualizações. Olha, Mercúrio está retrógrado, não assine nenhum papel. Gente, entendeu? A Vênus está retrógrado, teu namoro vai para as cucuias. Quem fala isso, você pode continuar dizendo assim: eu sou um escravo do determinismo astrológico. Só que tem que avisar essa pessoa que não existe determinismo astrológico. Quem fica refém de um planeta retrógrado está atestando o seguinte: eu sou um escravo, um servo do determinismo astrológico. E um dia se descobre que nunca houve nenhum determinismo astrológico. Se houvesse, esse Saturno-Netuno que eu vou falar hoje teria a mesma importância, a mesma relevância, a mesma factualidade para todo mundo. E o que faz com que algumas pessoas se deem super bem com a conjunção Saturno-Netuno e outras super mal. Como é que você digere, como é que você metaboliza, como é que tem o nível de consciência do nível evolutivo?
O nível evolutivo é que faz a diferença. A função da arqueoastrologia, né, é uma função de focar na evolução, no processo evolutivo. Não é ficar descrevendo personalidades, nem previsões para abril, dezembro ou fevereiro. É o processo evolutivo. A arqueoastrologia é uma astrologia fundamentalmente espiritual, sem nenhuma religião, mas fundamentalmente espiritual. Né? Então, eu vou ser obrigado a falar o lado positivo da conjunção Saturno-Netuno, mas talvez eu não me detenha tanto, porque vão acabar me chamando de poliana, vão acabar me chamando de esse daí vive no mundo cor-de-rosa. Né? Mas é bom e é necessário que a gente fale dos aspectos maravilhosos de Saturno, de Netuno, de Áries, e falar da nossa incompetência também de lidar. Falemos um pouco da nossa incompetência. Então, um gole d'água. Se a gente... Vamos entrar no terreno sombrio, vamos esforçar para ser breve, tá? Que me interessa o outro lado, que o terreno sombrio a gente conhece bastante bem, a gente chafurda nesse terreno já há bastante tempo, a gente está tão identificado com isso, né? Por isso que é importante falar do outro aspecto, que parece novo. Parece, mas não é novo, mas parece, que é o lado mais luminoso, mais desperto, o aspecto mais avatárico do nosso self, né? Então é o seguinte, você pega assim, eu estou pegando o lado sombrio agora, pega Saturno, e é repressão, é castração, é medo, né? É bloqueio, é trava, é amarrar, é segurar, é não deixar fluir, é repressão. Tá. Isso pode ser isso? Pode. Pode ser isso. Aspecto racional, aspecto de controle, né? Estou falando do lado difícil. Em cima do Netuno, né? Netuno, depressão, viajar na maionese, né? Buscar um mundo colorido, não enxergar a realidade, porque Saturno é um dado de realidade. Netuno é o sonho. Aí Saturno do lado do Netuno, em cima do Netuno, a gente vamos cair na real. Né? Agora, o que é cair na real? Quem é que vai dizer para a gente que a real é essa e não aquela? Claro que cada um de vocês pode legitimar fulano ou beltrano, cada um de vocês pode legitimar ou autorizar ou endossar, né, um lado ou outro. Isso depende da consciência de cada um. Então, quando Saturno faz conjunção com Netuno, a gente pode pensar que o Netuno rege o inconsciente coletivo, e o Saturno é o seguinte, olha, segura. Repara o seguinte, o Plutão entra em Aquário, daqui a pouco o Urano vai entrar em Gêmeos. Isso é uma emergência psíquica, há uma abertura. Sabe quando abre na primavera, quando abre a terra e nasce o broto? E tem o broto que nasceu daquilo que a gente plantou, mas tem brotos, milhares, que nasceram que eu não plantei nada. Eu não sei do que se trata. Então, quando a gente fala de identidade de gênero, quando a gente fala de aspectos novos que estão surgindo do nosso desejo da sexualidade, da nossa relação com questões ideológicas, com questões filosóficas, com questões espirituais mais abrangentes, o pessoal conservador de Saturno, né, pode dizer, olha, a gente tem que castrar, a gente tem que podar, a gente tem que voltar a ser como era antes. Esse jogo é um jogo chato, mas é um jogo de longuíssima data. A gente não está inventando nada. A gente não está inventando nem progressistas nem conservadores. Isso existe desde que a Terra é Terra, desde que o mundo é mundo. E é importante, se o fluxo da psique coletiva está nos levando para um aspecto mais progressista, e é isto que está acontecendo, e eu vou repetir só mais uma vez, se a dinâmica da psique coletiva, se a agenda da psique coletiva está nos levando, né, para uma emergência de assuntos mais trans, né, Urano em Gêmeos, Plutão em Aquário, né,
O Júpiter que está em Gêmeos, que vai entrar em Câncer como uma força que vai se contrapor a isso, mas o Netuno em Áries, o Saturno em Áries, ou seja, nós temos 4 planetas em signos mais progressistas e um num signo mais conservador. Sem falar, eu não vou repetir aqui, mas eu já falei em outras lives que a gente já entrou numa era da descompactação identitária desde 2012 para cá. Aí tem o pancadão de 2020 com aquela conjunção tríplice e com aquela no início do ano e a conjunção dupla no final do ano. Isso tudo demarca uma força enormemente aquariana, que não é uma força conservadora. É uma força bastante progressista. E progressista significa o quê? Temos novos padrões, temos novos conteúdos emergentes, temos novos desafios, teve novas situações. Aí diz assim, eu não me preparei para nada disso, então eu queria voltar como era na época de papai e de mamãe. Bem, você não se preparou? Você tem 2 opções. Uma é ficar à margem da história, a outra é você ficar lutando contra essa onda. Sabe alguém que vai surfar pegando a onda ao contrário? Você, olha, eu vou pegar onda, mas só que eu vou pegar da praia para o mar. Assim, eu acho que vai dar errado. Não, mas eu sou forte. Eu sou bem forte. Eu vou subir numa prancha e vou no sentido contrário da onda. É isso que muitos tentam, né? E não percebe que o QI dessas pessoas é problemático, né? A obstinação, né? Isso daí tem muito a ver com radicalismos que você vai mudar a onda, vai virar onda para sair da praia para ir para o mar, né? Então, pois é. E quando esse Saturno, no ponto de vista sombrio da minha fala, fica do conjunção Netuno, fala assim, olha, vamos tentar reprimir todas essas emergências do inconsciente coletivo. Como se o que residisse no inconsciente coletivo fosse necessariamente ruim. Como se tudo que eu soubesse sobre a vida já fosse suficiente para eu ser feliz. É só você entrar na internet, é só você entrar na televisão, no noticiário, você vê que não deu certo. A coisa não deu certo. Aquilo que a gente chama de consciente, na verdade, é aquilo que o meu ego deseja. É aquilo que o meu ego deseja. Né? E aquilo que o meu ego deseja não tem nada a ver com aquilo que a minha psique demanda. Aquilo que meu self, como centro regulador, demanda. Entendeu? Então, quando a gente estuda a arqueoastrologia, a gente percebe que esses 12 arquétipos, eles giram em torno de um centro regulador. A gente pode chamar de consciência, pode chamar de ser que é, pode chamar de self, o nome que a gente quiser. Tem gente que chama Deus dentro, né? Nunca confunda isso com religião, tá? Religião não tem, tira a religião fora disso, porque religião tem uma força moral que pode ajudar até a 2ª página, mas a religião não tem uma força imanente e não tem uma força transcendente. A força mesmo de imanência e de transcendência não cabe à religião institucional, e sim alguns bons feitos morais até a 2ª página. A partir da 3ª a gente entra num aspecto conservador que é para inibir essa emergência de conteúdos do inconsciente coletivo. Então Saturno, conjunção Netuno em Áries, em português claro, assim, rapaz, é guerra, está em Áries, um signo bélico da guerra. Saturno é repressão, Saturno em Áries são armas, Netuno são armas subliminares, são guerras híbridas, são guerras por procuração, são guerras biológicas e são epidemias, Netuno, né? Pulmão, aparelho respiratório inclusive, né? E Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos, aparelho respiratório. Então o que é? Como é que é? É uma palavra muito censurada, mas Saturno, conjunção Netuno, tem a ver, acho que eu vou substituir essa palavra, tem a ver com mortes em massa, de alguma forma. Não, mas Saturno não rege morte, mas rege luto. Saturno rege luto. Netuno rege processo depressivo, melancólico, triste. E sabe qual é a base dessa tristeza de Netuno? É saudade de algo que eu não lembro. É saudade de um lugar que eu vim e que eu não recordo. É saudade de experiências de unidade. Esse Netuno,
que fala de um processo melancólico, de um processo muitas vezes depressivo, é saudades de uma experiência de unidade. Essa é a pulsão, Netuno como uma pulsão psíquica, vai nos demandar, pelo menos sempre, que a gente exija de nós e do entorno que o foco seja a experiência de unidade. Quando a gente vê governos com uma visão protecionista, está fora da onda dos mandatos celestes. Nós estamos num fluxo universalista. É para lá que nós estamos indo, quer queiramos ou não. Todo movimento protecionista, todo movimento nacionalista é um movimento contrário àquilo que a psique coletiva está demandando. Esse negócio da psique coletiva não tem nada a ver com moda, nem tem nada a ver com a canetada de alguém com terno e sapato italiano, nada disso. Na verdade, esses governos, por mais sinistros que sejam, eles precisam saber para onde é que está indo o fluxo da psique coletiva, porque tem que adaptar os seus interesses financeiros, políticos, enfim. Então, esse Saturno conjunção Netuno, de uma maneira muito sintética, é barra pesada. O que é? Repressão? É porrada? É controle? É controle de massas? É como se, sabe o que é Saturno Netuno? Você pega um país de terceiro mundo onde tem um desvio enorme ético, um desvio enorme de dinheiro e a população vive numa miséria, e essa miséria faz com que essa população comece a se extraviar, e tem um que rouba aqui, que furta ali. Isso é como se fosse uma consequência de uma gestão criminosa desse metafórico país que existe em algum lugar perto de você, vamos dizer, e que acontece, e aí a gente começa a aprender 100, 200, 300, 400, 1.000, 1.500, 1 milhão de pessoas, né? E faz uma limpeza, entre aspas, né? Saturno conjunção Netuno em Áries tem essa perspectiva. Como se fosse assim, o problema não é resolver as causas sociais, e sim tentar castrar, podar, controlar e reprimir essas pessoas que se desviaram. O Netuno, ele rege Peixes, que rege também a casa 12. Né? Você vê, a casa ligada ao manicômio, às prisões, às penitenciárias, né? Aqueles que se desviaram por quê? Porque eles são mau caráter. Não, a astrologia não contempla isso a priori. A astrologia não contempla isso a priori. A astrologia diz o seguinte, olha, a sociedade não está conseguindo absorver certas demandas desse núcleo, desse grupo. Porque, por exemplo, o que está na Constituição, o que está nas leis dos homens, vai até a 4ª, 5ª, 6ª página. Mas a psique humana, você não consegue legislar. Você consegue tentar fazer uma legislação que você crie uma civilidade, uma civilização razoavelmente convivível. Né? Mas nós somos absurdos. Nós temos dentro da gente o absurdo e a graça. Nós somos loucos. Ao mesmo tempo somos racionais. Somos ponderados, razoáveis e somos absurdamente loucos, imponderáveis, incoerentes. Isso não é exatamente porque a gente teve boa ou má formação. É porque nós viemos da fonte primordial. Os cientistas vão até um ponto que diz que tudo que existe veio de uma supernova, que significa a morte de uma estrela. Mas nós, da arcoastrologia, vemos antes, porque a estrela é posteriori. A estrela não é o início. Nem o Big Bang é o início. Então, a extroversão dessa fonte primordial há éons atrás não tem nada a ver com 13,7 bilhões de anos. 13,7 bilhões de anos foi ontem. Né? Então, a extroversão dessa fonte primordial vai gerando tudo. Esse único corpo que existe, que a gente chama de agora, né, ou que a gente pode chamar de a presença, né, que incorpora tudo isso, vai nos falar, escuta, o tema aqui não é moral, nem a gente está... infeliz do povo que se preocupa com a ética.
Porque ao se preocupar com a ética, é sinal de que tem muito desvio. Repara um reino animal, ninguém se preocupa ali com a ética, porque tem uma ética do instinto. Tá? As hienas, os cervos, os jabutis, eles não têm Constituição, não têm STF, não tem nada disso, porque é a ética dos instintos. Ah, mas Sérgio, mas aí não pode ser a ética dos nossos instintos. Não, mas e se eu disser que a gente tem um instinto primordial, que é um instinto de retorno à fonte? Se eu disser que você e eu temos um ponto em comum, se você vota na pessoa diferente que eu, se você torce para o time diferente, se você tem uma cor de pele diferente da minha, se você pensa muito diferente, nós temos um ponto completamente em comum. Quando em algumas religiões fala assim, somos todos irmãos, o que diria um místico? Realmente somos todos irmãos porque viemos da mesma fonte. Todos nós viemos da mesma fonte, somos fractais dela. Então, nesse particular, quando a gente tem, e Netuno vai falar muito disso, qual seria o lado luminoso desse aspecto da conjunção Saturno-Netuno? É a consolidação dessa experiência de unidade. Saturno, consolidação, experiência de unidade, Netuno. Seria a consolidação, a estruturação dessa experiência de totalidade, de todo, não de totalitarismo. São desvios, são disfunções. Quando a gente fala de unidade, quando a gente fala de totalidade, a gente não está falando de totalitarismo. Quando a gente fala de autoridade, a gente não está falando de autoritarismo. Quando a gente fala de indivíduo, a gente não está falando de individualismo. Essa confusão feita é proposital, a ponto das pessoas até não quererem nem apedrejarem o indivíduo, porque ele é um indivíduo. Ele tem que virar massa. Ele tem que virar massa. Esse Saturno-Netuno, do ponto de vista relevante, espiritualmente falando, é você botar os pingos nos is e perceber o seguinte. Primeiro, não só respeitar, mas consolidar essa experiência da psique coletiva. O que está emergindo? Né? Mas Sérgio, você fala de uma maneira como se o que emergisse da psique coletiva fosse tudo maravilhoso. Não, a gente tem luz e sombra dentro da gente. A gente tem céu e inferno dentro da gente. Né? Tem uma parte nossa que a gente tem um desejo de autodestruição e de destruição do mundo. Só que, se a gente tem minimamente ali um tico e o teco, a gente pensa assim, olha para o planeta, para essa coisa assim absurdamente maravilhosa, e diz assim, eu tenho um instinto de destruição. Né? Aliás, você também tem, todos nós temos, assim como temos uma pulsão de morte, temos uma pulsão de vida e tudo, ok, maravilhoso. Mas outro dia se manifestou dentro de mim um instinto de, se eu tivesse uma bomba atômica, eu jogava no planeta. Né? Assim. Aí eu consulto a esse centro regulador, a esse self, a esse ser que é, a essa fonte primordial que é em mim, e ela diz assim, não, isso não. E a gente põe o rabo entre as pernas. O fato de a gente ter um lado sombrio não significa que a gente não possa ter também um superego, que é Saturno, que diga assim, aqui não. Você imagina uma casa cheia de adolescentes com um pai fraco e uma mãe fraca. Vai dar ruim. Então tem que ser um pai repressor? Não confundam um pai forte, uma mãe forte com repressão. A repressão pode ser uma última instância? Pode. Tudo pode numa última instância. Mas não precisa chegar numa última instância. A gente pode falar, antes de falar de repressão, a gente pode falar de firmeza, de autoridade, de colocação de limites. Então, por exemplo, um dos limites que o Saturno poderia colocar em relação ao Netuno é a gente não ficar acreditando em Papai Noel, em viajar na maionese, quando tem uma agenda sinistra acontecendo. E esse Saturno, conjunção Netuno, diz assim, olha, vamos estudar um pouco de geopolítica, por exemplo, vamos sair um pouquinho do aspecto das crenças religiosas, vamos entrar numa experiência direta com a natureza, né, com o espírito que vive dentro da natureza, no espírito que é a natureza. Vamos tentar se relacionar com esse corpo único que a gente chama de agora, com A maiúsculo.
Isso é um Saturno tentando dar uma enquadrada no Netuno. E, de alguma forma, o Netuno tentando liquefazer esse Saturno. Assim, olha só, a gente pode entrar com as regras se necessário for. É que nem nessa casa de adolescentes, um pai firme, uma mãe firme, fala assim, olha, vamos deixar solto. Se precisar, a gente intervém. Porra, fantástico. E não, vamos intervir a priori, porque pode ser que desse problema daquele. Não, peraí, vamos deixar o que. E de repente, para surpresa desses pais, esses adolescentes podem mostrar forças criativas maravilhosas. Como diria Caetano, ou não. Pode não mostrar essas forças criativas, mostrar outras coisas, mas aí entra a figura do pai e da mãe firme. E esse pai e mãe firme seria simbolicamente o Estado, representado por Saturno, que rege o meio do céu, né, que é a energia de Capricórnio, que é o ponto mais alto. E que também o Estado não é o ponto mais alto. O ponto mais alto de Saturno é a autorrealização. Né, é o despertar, né, que vai desaguar em Urano, que vai desaguar em Aquário. Aliás, em breve eu vou falar do Urano em Gêmeos. Né? O Urano vai daqui a pouco entrar em Gêmeos também, vai ficar 7 anos. Vocês vão ver a pancada que vai ser no aspecto cognitivo mundial. Né? Muito mais do que já está sendo. Então essa conjunção Saturno, então para ser bem assim, tati-bitati, essa conjunção Saturno-Netuno, ela de um lado é repressão, guerra, possibilidade de guerra civil, epidemias, guerras biológicas, né, guerras dissimuladas, infiltração em determinados países, né, porque Netuno é sorrateiro. Netuno, a palavra sorrateiro não, mas Netuno o lado sombrio do Netuno rege o estelionato, rege aquela assinatura falsa, rege aqueles aspectos que não são tangíveis, que não são visíveis, vamos dizer assim, entendeu? Então tem a ver, sabe que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você tem um muro de Saturno, o Netuno chega e vai liquefazendo esse muro, né? E isso pode ser ótimo se esse muro for algo que separa as pessoas, né? E pode ser ruim se esse muro coloca limites necessários nas relações entre as pessoas, né? Sérgio, você é tão ponderado, Sérgio. Cai na real, Sérgio. Você é tão ponderado, você é tão razoável, você é tão equilibrado, você é bem equilibradinho. Chuta o pau da barraca, Sérgio. Nós estamos vivendo num período heavy metal, num período... Por causa disso tem um gole d'água aqui. Escuta, o negócio é o seguinte. Qual é o problema? O problema é o quê? É a gente resolver radicalismo com radicalismo. É isso? Você sabe que Saturno e Netuno estão entrando em Áries e a força complementar de Áries é Libra. E eu fico pensando qual seria a contundência de Libra? A diplomacia? O diálogo? A conversa? A troca? O que é mais forte? A porrada ou o acordo? Ou a combinação? Peguei um aspecto sombrio de Áries e um aspecto luminoso de Libra. É bom lembrar que quando Saturno e Netuno entram em Áries, né, é para convocar nosso aspecto libriano, que é um aspecto de escutar o outro, perceber o outro. Essa não é uma virtude de Áries, não é uma virtude de Áries. Escutar, perceber, ouvir, sentir, não. Não é à toa que Libra rege a casa 7, que rege a casa do outro, que rege a casa do paciente, do cliente. Seria um bom momento para a gente colocar o mundo no divã, antes de reagir. Saturno conjunção Netuno, né, é o encontro, por exemplo, entre um aspecto do superego
normativo com um dos aspectos do id, do inconsciente. O id é muito marcado pelo Plutão, um pouco pelo Marte e também por Netuno, de alguma forma, que são forças ocultas. Não adianta a gente ter medo do ocultismo, não adianta a gente ter medo do esoterismo, ter medo de que ETs existam, e sim tentar iluminar esses conhecimentos, esses saberes. Então a conjunção de Saturno-Netuno pode trazer para a gente uma realização dessa psique coletiva, uma realização dessa demanda de algo mais profundo. Se eu tivesse uma voz maior no mundo, eu procuraria instigar a todos os soldados, os jovens soldados de todas as facções, a se recusarem, a tirarem a farda. E poria uma pilha nos pais desses soldados que tivessem alguma autoridade com eles, que tentassem interditá-los a não servirem a um Estado psicopata. Para defenderem um salário, quem sabe até uma pátria, expõe as suas vidas matando sonhos de quem fica em casa e dele mesmo. Se eu tivesse algum poder, eu proibiria que esses soldados fossem para o front, não importa qual fosse a causa. E só uma coisa justifica isso, não é exatamente o salário, muito menos a pátria. A pátria não importa, parece que importa, mas não importa. Isso é um jogo de manipulação. E o salário importa mais do que a pátria, não tenha dúvida disso. O estômago importa mais do que a pátria. Mas se esses jovens, arianos ou marcianos, tivessem algum conhecimento sobre a experiência de retorno à fonte, a experiência de unidade, a experiência de êxtase, de profundo encontro, eu não ia tirar a vida de ninguém. Não ia tirar a vida de ninguém. Nem por essa, nem por aquela ideologia. E aí a gente ia ficar no bom combate. Esse bom combate, ele existe, que é o bom combate da autorrealização, mas não de destruir um povo, uma nação. Aqui eu não quero nem me ver como pacifista, e sim como alguém que preza a consciência no seu extremo. Uma pessoa consciente não faz essas barbaridades. Eu estou falando isso porque a tendência astrológica é as coisas piorarem. Estou falando do ponto de vista do teatro, dessas guerras, dessas mortes, dessas taxações comerciais, dessas guerras comerciais, dessas guerras físicas, objetivas ou virtuais. Essa encenação, esse projeto, essa agenda, friamente sendo levada a cabo, vamos dizer assim, só pode ser interrompida através da consciência, não através da luta armada. A luta armada ajuda mais ainda isso a aumentar. A consciência faz com que as pessoas acabem indo para a rua. Você já deve ter ouvido uma frase, o povo unido jamais será vencido. O povo consciente é a revolução. Insisto que não é ter consciência, é ser consciente. Mas, enfim, eu hoje não queria me deter em aspectos assim exatamente técnicos da conjunção Saturno-Netuno, e sim queria colocar que no jogo de sombra é um aspecto pesado, denso, barra pesada, a integridade física de populações, integridade física, usando uma porção
de artimanhas, questões ideológicas, né, questões sanitárias, questões comerciais, usando tudo que tem direito, com o objetivo de redução da população, com um maior controle, lembrando que Netuno é esse oceano psíquico e Saturno são os diques para conter esse oceano. E, em outras palavras, o aspecto de controle. Mas, por outro lado, para quem tiver acordado, o Saturno-Netuno é a estruturação da nossa relação com a unidade, a estruturação, a consolidação, a autogestão na direção da gente honrar essa psique. Estou falando de Saturno com Netuno. Saturno seria o foco, o projeto a médio e longo prazo, né, a disciplina, para a gente poder honrar e sustentar o último planeta do zodíaco, que é Netuno, que rege o inconsciente coletivo, que rege a iluminação. Então essa conjunção em Áries seria o início de um processo de consolidação de uma mística potente, de uma mística erótica, de uma mística, e eu digo mística por causa do Netuno. Mística não tem nada a ver com religião, e na minha boca mística é uma das palavras mais elevadas. Às vezes eu cometo o equívoco egóico de me chamar de místico. Isso é apenas um desejo meu, né? Inclusive eu tenho Netuno na 12, né? O que me leva nessa direção, né? Por exemplo, quando a gente vê algumas imagens de Santa Teresa d'Ávila, e aí eu não estou falando de cristianismo, estou falando do êxtase de unidade dela, o êxtase de unidade, o orgasmo com a unidade. Saturno é a construção desse orgasmo netuniano, que não é um orgasmo pélvico, que não é um orgasmo genital. Netuno rege a casa 12, rege peixe, que rege o aspecto da alma, da psique. É um orgasmo anímico. O Saturno é quando você prepara a situação para que esse orgasmo anímico aconteça. Esse orgasmo anímico é uma experiência de unidade, onde o ego, ele de alguma forma, ele se recolhe para o ser, que é algo maior, se colocar. Tem um momento que o pianista se recolhe para a música se apresentar. Tem um momento que o poeta se recolhe para a poesia se apresentar. Esse recolhimento é Saturno, e esse poeta, essa música, essa elevação é Netuno. Tá? Cuidado com pessoas que dizem que Saturno e Netuno são planetas maléficos. Cuidado com pessoas que só veem a conjunção como algo negativo. Eu quis frisar no início dessa conversa, eu quis frisar que a nossa idade emocional, a nossa idade psicológica é muito regredida, então a gente só consegue enxergar o lado denso, o lado sombrio da conjunção, e que tem um lado enormemente sombrio, né, mas tem um lado enormemente luminoso, que eu sempre vou ter que alertar, porque senão a gente fica enredado numa visão assim muito destrutiva do ser humano. A impressão que tem é que nós somos abjetos, quando na verdade nós temos um self, um ser que é uma fonte primordial. Nós somos essa fonte primordial. Nós somos esse ser que é. E aí não tem nada de desvio, né? O desvio vem por conta de uma má gestão do nosso ego, uma má gestão da nossa personalidade em relação ao nosso ser, né? E uma educação sinistra para induzir esse ego
a interpretar esse ser de uma maneira equivocada. Quando isso vai ficando claro, eu posso até ser um guardião do Estado, desde que esse Estado seja em nome do humano e da humanidade, e não de interesses de fulano ou de Beltrano. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, agradeço a presença de todos, também faço parte do aplicativo 639 de relacionamentos afetivos via sinastria astrológica. Quem não conhece, entra no Instagram 639 e vocês vão ter uma porção de informações interessantes ali sobre a pedagogia dos afetos, que fala sobre algumas dicas de relacionamento, alguns conceitos interessantes, filosóficos, sobre paixão, desejo, abandono, rejeição, encontro, ressignificação. Tá bom? Nos vemos em breve. Um abraço e até agora.